Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Nesse momento nós vamos refletir na palavra de Deus que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em vosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desse tarde, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A palavra foi lida, ou seja, todo o capítulo 3 de Gálatas. E com relação ao livro de Gálatas, queremos fazer alguma observação. É um livro composto de 6 capítulos, escrito pelo apóstolo Paulo, e o propósito do apóstolo, ao escrever este livro, esta carta, ou esta epístola, que pode receber esses 3 nomes, o propósito dele era auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava à fé em Cristo o mérito humano da obediência à lei. Foi um livro escrito entre o ano 49 e 55 depois de Cristo. E de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, você vai contemplar que os estudiosos, ao escrever esta Bíblia, eles apresentam 7 verdades
que são encontradas nesse livro. A primeira verdade fundamental seria a justificação diante de Deus, ocorre exclusivamente pela fé. A justificação, ela ocorre pela fé. A segunda seria a santificação na vida diária, é operada pela fé por meio do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vem trazer ao teu, ao meu, ao coração do ser humano a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus em prol daqueles que recebem esta ação por fé e não por vista. A terceira verdade seria que podemos confiar na mensagem de Paulo de que a salvação é pela fé e não depende das obras. Veja que a fé, diz em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. E no mesmo texto de Hebreus 11, no verso 6, a palavra também nos diz que é impossível agradar a Deus se não for por fé. A quarta verdade é que o evangelho da salvação pela fé é ensinado ao longo de toda a Escritura. Você vai contemplar isto de Gênesis a Apocalipse. O legalismo nos faz desviar de Cristo e nos leva ao fracasso e ao julgamento. Outra verdade é que libertar-se do legalismo é a liberdade de viver para Cristo por meio do Espírito. Lembre-se que em 1 Coríntios 6,19 a palavra diz que nós somos templo do Espírito. E o Espírito está em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso Paulo escreve em Filipenses 1:21, dizendo: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E isso você receberá por fé e não por vista. Porque as obras não salvam. Um exemplo prático dessa questão é quando você olhar a história de Cornélio lá em Atos. Que Cornélio era um homem dado à oração e a dar esmola. E um dia Deus o visita e diz a ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram à minha memória, mas você não. Se você quiser chegar à minha memória, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que se encontra na casa de Simão Curtidor. Esse virá e te dirá as palavras que tu precisas ouvir. E Cornélio obedeceu. Assim você também agora está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não a despreze. Pelo contrário, tenha, através da palavra, inteira comunhão com Deus. A última verdade que Paulo apresenta na carta aos Gálatas é que a salvação eterna é exclusiva daqueles que creem no verdadeiro evangelho e vivem de acordo com ele. Em Lucas 2:10, a palavra nos diz que as boas novas de salvação chegou. Eis que vos trago boas novas de salvação. É que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é as boas novas de salvação. Você tem vivido para a boas novas da salvação? Você tem se deixado ser conduzido por ele? Ou você tem desprezado a tão grande salvação? Lembre-se que a salvação não se dá por vista, mas a salvação você recebe por fé. Fé naquele que disse ao Pai, na cruz do Calvário, que tudo estava consumado e nas suas mãos ele entregava o seu Espírito. Ainda podemos observar nesta carta que há umas ideias que podemos considerá-las como ideias centrais. A primeira delas é que a graça de Deus está disponível para as pessoas de todas as nações. Todos são aceitos por Deus por meio da fé em Jesus. É tanto que lá em Apocalipse a palavra deixa bem claro que é para todos os povos, tribos, línguas e nações. Com certeza você se encontra em um desses grupos. E você se encontra sendo apresentado a Deus ou você se encontra sendo afastado de Deus? Lembre-se que o único elo do homem com Deus é através de Jesus Cristo, pois ele nos diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se o homem quer ser encontrado na presença de Deus, só através de Jesus. E o que Jesus fez? Jesus morreu na cruz, justificando o pecado do ser humano. E isso você só recebe por fé. A palavra deixa bem claro que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, para ver a glória de Deus, o ser humano precisa se encontrar por trás da cruz de Cristo. E isso não se dá pelo acaso, mas isso você recebe pela fé, pois é a fé em Cristo que salva, e não a obediência à lei. Pois quando olhamos para a questão da lei, se você acertar em 99 e errar em uma questão, você caiu em todas. Por isso que a palavra nos ensina em Efésios que pela graça o ser humano é salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie nela. Antes foste reservados para realizar boas obras.
Ainda Paulo enfatiza a igreja que se encontrava na Galácia que Jesus morreu para livrar as pessoas da escravidão do pecado, porque a palavra diz que quem comete o pecado é escravo do pecado. O Espírito, ao contrário da lei, capacita os cristãos a viver em santidade. Você e eu precisamos da ação gloriosa do Espírito Santo nas nossas vidas, que venha trabalhar no nosso ser, para que a gente possa entender que só em Cristo estamos ligados a Deus. Nada mais nos liga a Deus. Porque se a gente olhar, por exemplo, em João capítulo 3, um doutor da lei, ou seja, Nicodemos, que conhecia de Gênesis a Malaquias, foi de noite ter com Jesus, e o que ele ouviu de Jesus foi Jesus lhe dizer: necessário te é nascer de novo. De acordo com Ezequiel, capítulo 36, verso do 25 ao 27, ele deixa bem claro, ou seja, o profeta deixa bem claro, que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Porque o ouvido de Deus não está agravado, nem a mão de Deus está encolhida. O que o ser humano precisa fazer é confessar os seus pecados. O Senhor vem e opera na vida desse que confessa, tirando dele o coração de pedra e dando a ele um coração de carne, pronto a ouvir a voz do Senhor. Tirando dele o espírito velho e dando a esse ser um espírito novo. E Paulo já nos diz em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando você tem esse entendimento é dado pelo Espírito. E isto se evidencia de forma contrária à lei e capacita o ser humano a viver em santidade. Você agora terá sede de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como a própria palavra nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele, Deus, ele vem acrescentar aquilo que você necessita, pois ele supre todas as nossas necessidades. E ele nos ensina que devemos exaltar e bendizer o nome dele, independente da circunstância, pois em 1 Coríntios 10, 31 nós temos: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que você tem feito? Tem glorificado a Deus? Se não, hoje ele te dá a oportunidade de você se reconciliar com ele, de você deixar de ser criatura e passar a ser filho. Pois quando você lê no Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, você vai contemplar a declaração que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E isso se dá por fé e não por vista. Por isso, você precisa entender que você é justificado diante de Deus, mediante a fé que você tem em Cristo Jesus. É pela fé que você é justificado diante de Deus. E por isso Paulo chama a atenção da igreja na Galácia, ou seja, aos Gálatas, fazendo umas observações, fazendo umas indagações, dizendo para eles: quem vos fascinou a vós outro, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste do Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é pelo que o ser humano faz que ele vai ser salvo. É pelo que Cristo fez que ele vai ser salvo. E isto o ser humano precisa receber por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. Por isso, você e eu precisamos realizar o que João nos orienta em 1 João 9, dizendo para nós: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E você vai encontrar esse exemplo de viver pela fé a partir do próprio Abraão, que é considerado nosso pai na fé. Pois quando Deus disse a ele para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus ia lhe mostrar, Abraão não ficou procurando nada. Pelo contrário, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu, como mostra lá em Gênesis capítulo 3. Capítulo 12, que diga, não capítulo 3, capítulo 12, versos de 1 a 3. Ele saiu da casa do seu pai, ele saiu da sua parentela e foi caminhando para a terra que o Senhor, o Deus soberano, ia lhe mostrar. Ele fez isso por fé e não por vista. Da mesma forma, o Senhor espera que a gente receba a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas por fé e não por vista. Não por aquilo que você acha que faz e que esse fazer seu lhe faz um ser bondoso. Porque na hora que você pensa assim, você já está pecando. Porque você já está se considerando melhor do que os outros. E todos nós somos pecadores. Todos nós caímos. Todos nós fomos afastados da glória de Deus. E agora, para ver a glória de Deus, só através de Cristo Jesus. Pois como disse antes, volto a repetir: o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Pois foi ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É pela fé que você reconhece a ação gloriosa que Deus
providenciou, como mostra lá em Gênesis 3,15, daquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente, para que pudesse nos colocar diante de Deus. Lembre-se que Paulo faz uma ênfase que aqueles que são cheios do Espírito vivem para Deus e não para si mesmo. Você tem vivido para Deus? Se você tem vivido para Deus, é porque você já foi trabalhado pelo Espírito Santo, lhe conscientizando do pecado, da justiça e do juízo. Se assim ainda não acontece, Deus está te dando hoje a oportunidade, através da palavra que está sendo anunciada, a qual você está ouvindo, de você se render a Ele, confessando os seus pecados e recebendo dele, através de Cristo Jesus, a salvação. E uma vez que isso lhe acontece, como está lá em Romanos 8, do 31 ao 39, nada nem ninguém vai te separar de Deus, porque quem te justifica é Cristo, aquele que disse ao Pai, tudo está consumado. Lembre-se que isto você recebe por fé, pois a própria palavra diz, no texto lido em Gálatas 3,11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É pela fé que você recebe a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. Que você observe como é que você tem andado. Que você observe o que a palavra tem revelado a você. E que você não despreze a tão grande salvação que é oferecida por Deus através de Cristo Jesus. E que você, assim observando, entenda que só é através de Cristo Jesus que você é salvo. E uma vez salvo, nada vai te separar dele, porque não vai ser a angústia, não vai ser a perseguição, não vai ser o perigo, não vai ser a espada, não vai ser o presente, não vai ser o porvir, não vai ser a altura, não vai ser a profundidade. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele, Deus, em Cristo Jesus, te abençoe, hoje e sempre. Abençoe a tua casa, abençoe os teus. Seja contigo aonde você colocar a planta do seu pé. E que você possa dizer, como disse Paulo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque para mim o viver é Cristo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus nos abençoe.